Antes de retomar o tema da sombra, eu queria esclarecer um ponto que eu acho que não ficou completamente claro no vídeo anterior, quando eu falei de autoconhecimento. Alguém pode objetar que a tentativa de se conhecer, essa busca interior, ela é tão antiga quanto a humanidade. Isso é correto. Também alguém pode objetar que Santo Agostinho é aquele considerado, vamos dizer assim, o patrono da introspecção. É dele o pensamento de que nós devemos olhar para dentro de nós, que a verdade habita o nosso mais íntimo. Mas há uma ressalva aí. Esse autoconhecimento agostiniano é um autoconhecimento no qual você já tem uma resposta pronta, previamente dada a você. Então a verdade que habita o nosso íntimo, para Agostinho, é a verdade cristã. Também é de Santo Agostinho o pensamento de que ele tenta fazer o bem, mas acaba fazendo mal. Colocando esses dois pensamentos em perspectiva, e trazendo mais uma vez o pensamento junguiano para isso, o que eu acho que fica claro é que Santo Agostinho desconhecia, óbvio, as suas sombras. Nós sabemos também que o Deus cristão é diferente daquilo que Jung chamava de Deus, que eu já esclareci isso aqui também em outro vídeo. O Deus cristão não tem mal. E a imagem de Deus, que tem a ver com o arquétipo do self, engloba o bem e o mal em cada ser humano. É só a partir de Freud que, vamos dizer, oficialmente, aqui no Ocidente, nós descobrimos a realidade do inconsciente. E Freud é considerado, junto com Nietzsche e com Marx, um dos teóricos da suspeita. É aquela coisa de que o inconsciente está escondendo alguma coisa de nós. Jung vai um pouquinho mais além disso, ao colocar o arquétipo da sombra nessa equação. Como eu acho que eu expliquei no outro vídeo, mas é importante relembrar aqui, qualquer esforço do que nós chamamos hoje de autoconhecimento vai se tornar infrutífero se você não levar em consideração a sombra e a maneira de você ter acesso à sombra, que nunca é sozinho. Você precisa de um outro para ter acesso à sua própria sombra. Retomando então agora o tema do vídeo anterior, nesse vídeo agora eu vou priorizar a segunda questão, que na peça de Sófocles era muito importante: se existe um destino ou se nós temos livre-arbítrio. Eu já expliquei em outros vídeos, mas eventualmente você pode estar assistindo esse vídeo pela primeira vez. Eu sou psicólogo, então eu não trabalho com metafísica. Essa pergunta, portanto, eu vou tentar respondê-la dentro do campo psicológico, apenas aí. E aqui eu gostaria de oferecer uma leitura metafórica, simbólica dessa passagem. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu estou oferecendo uma perspectiva. Mas a profecia, quando você lê do ponto de vista simbólico, há uma ameaça psíquica para Édipo. Casar com a mãe e matar o pai pode ser entendido como uma analogia, como uma espécie de viagem no tempo. É como se Édipo voltasse no passado, conhecesse a sua mãe jovem, claro, e casasse com ela. E porque ele casaria com a mãe, o pai não se casaria com ela. Matando ou não matando o pai, o fato é que ele casaria com a mãe. Bem, esse é chamado paradoxo do vovô. Se você volta no tempo
e acidentalmente mata o seu avô, você não vai nascer. Pensando isso agora na história de Édipo, do ponto de vista da metáfora, é isso que eu quero salientar sempre. A profecia estava anunciando para Édipo o que chamaria então de uma anulação da personalidade, uma anulação da própria vida psíquica. Claro que na peça ele se torna rei, governa muito bem. No final, em outra peça, ele se torna até uma espécie de herói, de referência, no mínimo. Mas nessa peça, e diante dessa profecia, e falando do tema da sombra, é muito importante destacar isso. A profecia para Édipo era uma advertência séria. Escute a sua sombra, acolha a sua sombra, confronte a sua sombra, ou sua vida psíquica vai ser igual a zero. Eu acho que já está claro aqui então que eu estou equacionando o destino, nesse sentido da peça de Sófocles, com o inconsciente. E é um inconsciente que não é confrontado. Jung, certa vez, em um de seus seminários, chegou a ficar irritado quando alguém pediu para ele definir melhor o que era sombra. E ele, talvez um pouco irritado, fala que a sombra é todo o inconsciente. E é verdade. Se a sombra é aquilo que a gente não vê, o inconsciente vai se encaixar nessa fórmula. Mas aí eu estou salientando, é o inconsciente ou uma sombra que você não confronta, que você ignora por completo. No consultório, é frequente escutar queixas que dizem respeito a isso, de um destino não confrontado, de um inconsciente não confrontado. Quando eu falei sobre a alquimia do fogo, do elemento fogo, eu ilustrei com o caso de uma cliente que teve um sonho de um incêndio no seu apartamento. Pois bem, essa pessoa nunca teve uma relação amorosa séria, duradoura, e é uma queixa dela da solidão. E a gente pode fazer essa analogia de que ela tinha uma profecia na vida, desde pequena, que ela teria que confrontar essa sombra, caso contrário, ela ficaria sozinha o resto da vida. O que quer dizer com isso? Que desde pequenos, as nossas psiques já nos mostram ou nos oferecem os temas com os quais nós vamos ter que lidar ao longo de toda uma vida. Então, quando você lembra seu sonho, os mais antigos possíveis, você com certeza vai identificar temas que você está vivendo hoje. Eu estou falando, portanto, de um tema, não de uma situação específica. No caso dessa pessoa, um dos temas que ela teria que confrontar seria o excesso de fogo na própria personalidade, e que ela não deu conta. Porque, como eu acho que eu expliquei naquele vídeo, o excesso de fogo faz com que a pessoa se sinta dona da verdade. O que é um arraso em termos de uma terapia, é óbvio. Então a gente tem que se perguntar, e se, claro, se pudesse ser feita essa pergunta, e se Édipo tivesse ficado em Corinto e confrontado a profecia do oráculo? Ou seja, e se Édipo não tivesse ido para Tebas? É só uma especulação, evidente. Mas essa especulação me ajuda a colocar o arquétipo da sombra na perspectiva correta, na minha opinião. Mais uma vez, a fuga de Édipo é a tentativa de qualquer um de nós de fugir de uma sombra. Mas não é assim que a gente se livra dela. Você não se livra fisicamente de uma sombra porque você mudou de cidade, de estado ou mesmo de país. A sombra está dentro de você. Ela vai te acompanhar onde você estiver. Então aqui eu acho que vale a pena agora colocar ou apresentar um outro arquétipo, que é o arquétipo do herói.
Joseph Campbell falou muito do arquétipo do herói. Ele basicamente enfatizou, depois que ele se aproximou das ideias do Jung, ele falou basicamente do arquétipo do herói. Então nós temos, também em função até mesmo do trabalho do Campbell, essa percepção do herói como aquele que pega espada, vai matar dragão para salvar a princesa. Então o herói é aquele que vai para a luta, para a batalha. Mas tem uma outra dimensão do arquétipo do herói que precisa ser enfatizada. E aqui nesse contexto é fundamental. O arquétipo do herói que nos possibilita fazer o autossacrifício. Deixa eu explicar isso melhor. O autossacrifício é elogiado, é valorizado, vamos dizer, na esfera religiosa ou militar. Na religião a gente tem exemplos lindos de autossacrifício. Jesus se sacrificou por todos nós na cruz. Buda se sacrificou por todos nós quando ele teve a iluminação e teve a oportunidade de sair do samsara, essa roda interminável de morte e nascimento. Mas, segundo a lenda, Buda decidiu ficar aqui por compaixão até que o último ser humano saísse dessa roda interminável de morte e renascimento. Então Buda também fez um autossacrifício. No campo militar, o autossacrifício também é valorizado. Recentemente, um policial no Iraque morreu porque percebeu um homem-bomba prestes a detonar o colete e pulou em cima desse homem-bomba. A sua atitude salvou a vida de várias outras pessoas que estavam próximas. Ele, claro, faleceu, mas virou um herói, porque fez um autossacrifício. E é isso que Édipo não fez. Ele não faz um autossacrifício. Claro que eu não estou falando de forma literal, de se matar. Porque, claro, o autossacrifício é diferente de um suicídio. E eu acho que está óbvio. Mas o autossacrifício, nesse contexto, é trazer para si a sombra, ou parte da sombra. Você tem que sacrificar, por assim dizer, a sua autoimagem. Todos nós gostamos de nos ver como pessoas ótimas, espetaculares. Mas a nossa sombra mostra que nós não somos tão bacanas assim. Uma outra analogia para entender esse ponto que eu gostaria de explorar um pouco mais. Eu falei no vídeo anterior que as sombras pessoais, quando juntas, formam, claro, uma sombra coletiva. Então, vamos fazer analogia, por exemplo, com papel. Vamos imaginar que cada pessoa jogue um papel no chão na rua. Em uma cidade de 2 milhões de habitantes, então no final de um dia você vai ter 2 milhões de papéis no chão. Isso é uma sombra coletiva. Mas vamos, ainda dentro dessa analogia, falar de uma sombra mais difícil ainda. Vamos falar das fezes. É da natureza que todo organismo produza fezes, algum tipo de dejeto. E isso tem que ser tratado, coletado e tratado. Então, a analogia é, num país ideal, é uma utopia, claro, 100% do esgoto seria coletado e tratado antes de voltar para a natureza. Não é a realidade do Brasil, nós sabemos muito bem. No Brasil, metade da população tem acesso a esgoto. E menos de 40% do esgoto recolhido no Brasil é tratado. Então, o nosso esgoto, a nossa sombra, está voltando para a natureza e poluindo a natureza. O que isso tem a ver com psicologia e com Édipo? O que eu falei no primeiro vídeo, que a sombra de Édipo, porque ele era o rei,
ele é a pessoa mais importante, a autoridade de Tebas, a sombra de Édipo influencia sim cada cidadão de Tebas. Vamos falar dos nossos políticos. A sombra dos nossos políticos nos afeta. A corrupção que nós estamos vendo desde a Lava Jato, ou até antes, desde o Mensalão, adoece e mata. Pensa que o dinheiro que deveria ser usado para saneamento básico foi desviado. Políticos não gostam de fazer obra de saneamento básico que demoram e não dão votos. Mas quem vive à beira de um esgoto a céu aberto sabe que ali é foco de doenças. E, eventualmente as pessoas podem morrer por causa disso. Eu lembro que um dos dilemas de Édipo, que claro, ele não sabia, não conseguia perceber, era que intencionalmente ele se preocupava com o seu povo, mas a sua sombra estava matando esse mesmo povo. Então a questão da sombra não fica restrita a um consultório de psicologia. Ela tem sim implicações políticas profundas e importantes para qualquer povo. A analogia, mais uma vez, que pode ser feita, como eu falei do recolhimento das fezes, do esgoto, é um país que trata o esgoto, é um país ideal, seria um país no qual as sombras dos políticos fossem contidas de maneira eficiente. Em outras palavras, que houvesse uma transparência total em relação aos políticos e ao judiciário também, óbvio. Daí porque, mais uma vez falando, o arquétipo da sombra transcende o ambiente de um consultório. Não sei se está claro, mas vou enfatizar. Nesse contexto que estou falando, a democracia é a melhor forma de governo, porque em qualquer outro sistema a sombra cresce demais. A democracia pressupõe, como estou falando, uma imprensa livre, liberdade de expressão. Isso é fundamental para se controlar a sombra coletiva. O confronto com a sombra coletiva pode levar à adoção de políticas públicas fundamentais. No Brasil, nós sabemos, nós não temos uma coleta e tratamento de esgoto, nós não temos saneamento básico para toda a população. Isso mostra, eu acredito, um pouco da saúde psíquica do povo brasileiro. E ainda, dentro do tema do arquétipo da sombra, a gente pode pensar que o terrorismo é consequência de uma sombra hipertrofiada. É uma ideia, uma obsessão que toma conta da consciência de várias pessoas, de vários indivíduos, e eles agem de maneira obsessiva, dominados por um ideal sombrio. Você não precisa concordar comigo, mas trazendo a sombra para isso. Uma das características que mostra a maneira como você lida com a sua sombra é se você é capaz de debater uma ideia sem agredir o interlocutor, sem ofender, sem humilhar. Debater apenas a ideia. Aquelas pessoas que a gente vê muito também no nosso parlamento, que quando vão debater uma proposta atacam a dignidade da outra pessoa, elas têm uma sombra gigantesca e estão vomitando essa sombra. Portanto, a sua sombra contamina. Nós cometemos infrações basicamente quando nós achamos que ninguém está nos vendo,
basicamente quando achamos que não vamos ser punidos e descobertos. Por exemplo, o exemplo que eu dei de jogar papel no chão. Normalmente a gente joga papel no chão porque vê que o chão já está lotado de papéis. Não somos os primeiros a jogar papel no chão. Mas imagine uma cena em que alguém na rua fosse jogar um papel no chão e todo mundo à sua volta parasse e criticasse essa pessoa. Essa sombra seria contida. Claro, isso é uma utopia. Se você não concordou com o meu argumento, escreva aqui. Vamos fazer um debate sobre as ideias. Apenas sobre as ideias. Um abraço e até o próximo vídeo, daqui a 2 semanas.